Pessoal, meu nome é Marília Bott, sou advogada, aqui idealizadora do projeto Superação da Violência Doméstica, e nós temos tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, a página também superacãovd.com.br. Bom, na verdade eu venho aqui me manifestar sobre o novo clipe da Cassiane. E aí eu gostaria antes de falar um pouco sobre o novo clipe, eu queria falar sobre a nota da MK e lamentar a primeira nota que eles lançaram. Né? Ela começa falando de que a gente tem que discar 180, denunciar a responsabilidade de toda a sociedade, de fato é realmente um compromisso que toda a sociedade precisa assumir para que essa violência não se perpetue. E aí ela fala que ela lamenta as vítimas que não não tiveram forças para não abandonar o agressor, o tema é grave, não se omita, diz que 180. Ótimo, parabéns. A fala tá perfeita aí. Mas aí começa depois a outra parte, que ela diz assim: não podemos esperar que pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus compreendam a profundidade da história. Bom, vamos lá. Eu sou evangélica, me converti aos 5 anos, me batizei aos 12 anos, sou filha de pastor. Meu bisavô era pastor, meu tataravô era pastor. Ou seja, toda a minha família tem uma história de evangelho, né? De viver o evangelho e de estar dentro do evangelho. E por isso é por isso que me incomoda tanto a perpetuação da violência dentro do ambiente, inclusive religioso. Mas Marília, você critica só o ambiente religioso? Não. Se vocês acompanharem minhas redes sociais, forem ver, eu critico todo mundo, porque eu fui vítima de violência doméstica e passei por questões difíceis em todas as áreas. Eu critico o juiz, desembargador, critico promotor, delegado, inspetor, critico todos, porque o sistema não funcionou comigo. E aqui eu quero dizer, não funcionou comigo à primeira vista, né? Pelo menos assim. Então eu passei por todas as dificuldades que qualquer pessoa poderia passar, mesmo sendo uma mulher branca, né? Que a gente sabe que existe uma diferenciação no tratamento, infelizmente, errôneo com as pessoas negras. Então eu, mesmo sendo branca, passei por todos esses percalços e esses erros em todo o processo de investigação e enfim. Então, assim, eu critico todos, porque eu vivi na pele o erro de todos, então eu vou criticar. Então, essa pontuação que eu tô fazendo aqui não é, eu estou pontuando crítica em relação só à religião. Não, não estou criticando só isso. Porque eu já venho há muito tempo já falando sobre isso. E aí, enfim, resumindo, eu sou alcançada pela graça de Deus, glória a Deus por isso. O Senhor me encontrou, eu lembro muito bem de como foi minha conversão, como foi meu batismo. Eu entendo o posicionamento de que nós devemos sim orar, devemos jejuar, está na Bíblia, eu sou cristã, acredito na Bíblia, mas o que a gente não pode aceitar é aquele estigma de que orou, vai ser liberto porque é uma possessão demoníaca, e aí ele vai mudar totalmente. E isso não, a gente não pode ser conivente com esse tipo de comportamento, e por isso a minha crítica no primeiro vídeo. Mas voltando para a nota, ela termina aqui na nota falando de que o foco do clipe é que a voz de Deus faz demônios saírem. E isso é uma minha preocupação, porque a voz de Deus ela é extremamente poderosa. Em uma palavra ele criou o mundo, as pessoas, ele disse e as coisas aconteceram. Então eu acredito no poder da palavra de Deus. Só que Deus também criou o livre-arbítrio. E dentro deste livre-arbítrio, ele deixou a pessoa escolher o que ela quer viver, o que ela pode viver. E cada um não é formado só por um espírito, ela é criada também, tem uma alma, um corpo e um espírito. Deus transforma através, né, do espírito, e pode sim ocorrer casos que sejam possessão, mas a gente não pode generalizar e dizer que todos os casos de violência são casos demoníacos. E essa associação é tão terrível que aí basta a mulher orar e jejuar que esse demônio vai sair, ele vai transformar, mas não. É necessário uma metanoia, mudança de mente. A alma, como corpo, né, como integrante, né, do ser que nós somos, precisa ser convertida, precisa ser revista, precisa ensinar os novos padrões que devem ser adotados. Não abusador, porque
a agressão não é só física. A agressão é física, psicológica, que é uma das piores e mais difíceis. A violência patrimonial, a violência sexual. Enfim, nós temos várias violências. E moral também, que é injúria, calúnia e difamação. Então, isso muitas vezes está enraizado dentro da alma da pessoa. E isso precisa ser alterado para que haja uma mudança real e sincera daquele movimento. Pois bem, finalizando então a minha crítica em relação à nota da MK, eu acredito que por conta, né, dessas críticas todas que tiveram, de vários movimentos, inclusive do próprio povo de Deus, que já não aceita mais essa postura de alguns líderes religiosos, em algumas igrejas. Eu não vou aqui generalizar porque nem todas são assim, graças a Deus, mas muitas ainda têm esse pensamento e estimam que a mulher permaneça no abuso. Isso é totalmente inadmissível. Então eu acredito que pela pressão, né, social, religiosa, a MK voltou atrás. Infelizmente acusou a Marina de Oliveira como autora e responsável pelo clipe, e aí eu já não sei dizer, porque eu não sei quem realmente assinou, quem realmente fez, mas enfim, não vou aqui discutir algo que eu desconheço. Cassiane pediu perdão, eu achei isso maravilhoso, porque demonstra uma atitude real e concreta de quem percebe um erro, aceita e decide mudar. Eu achei essa atitude dela muito nobre, inclusive publiquei nas minhas redes sociais esse pediu perdão assim que saiu, então eu achei fantástico essa parte. Quando chegou o clipe, de fato, eu achei... Eu queria só pontuar, enquanto conhecedora do sistema, né, de mulheres, que talvez o 180 não seja o melhor, fosse 190 se fosse o melhor. Porque no momento da violência, a gente denuncia no 190. Saiu uma lei, inclusive, agora, dizendo que a 180 tem 48 horas, salvo o melhor juízo, para que, isso é a lei 14.022, do dia 7 de julho agora, de que em 48 horas essa informação precisa ser repassada. Há cerca de 1 ano e meio essas informações têm morrido no caminho, não têm sido repassadas. Então, quando a gente vive a violência doméstica, cada estado tem o seu canal, ou eletrônico, né, agora de forma online durante a pandemia, ou telefone. Aqui no estado do Rio de Janeiro é 197 para fazer o registro de ocorrência de forma por telefone. Então, ela coloca o 180, mas é o canal oficial, é o canal nacional. Então, assim, não acho que esteja errado, não. Acho que, embora existem outras ferramentas melhores, aí tem uma especificidade que também não dá pra gente enquadrar em qualquer uma dessas questões. E aí, depois, ele acaba sendo preso, tava ele bebendo, né, na nova versão, ele bebendo, e aí ele acaba... sendo preso, né? O caminho jurídico não é exatamente assim que acontece, né? O caminho jurídico normalmente qual é? Vai na delegacia, faz o registro de ocorrência ou boletim de ocorrência em outros estados, e aí vai para o juiz que em 48 horas decide pela medida protetiva ou não. Se ele for pego em flagrante, agredindo a mulher, ele vai preso. Se não for pego em flagrante, depois de um processo, né, ou, por exemplo, se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso também. Então, ficou um pouco, juridicamente falando, um pouco confusa, mas eu acho que a intenção do vídeo é mostrar que ele sofreu as consequências, dessa nova versão, né, que ele sofreu as consequências do erro dele, e isso era a principal crítica que eu tinha em relação ao primeiro. Depois os dois se encontram, ele com o semblante transformado, que já era o clipe anterior, né? Então o que eu vejo, assim, é que a gente venceu enquanto crítica, assumiram o erro, talvez não foi da melhor forma como eles gostariam, talvez com as melhores palavras, mas eu acredito que o resultado do vídeo em si, com essa alteração, eu acho que ele foi uma forma positiva para mostrar que a sociedade já não coaduna mais com a impunidade, né? E crimes precisam ser tratados no ambiente do Tribunal de Justiça, por mais que a justiça às vezes ainda não seja correta, como eu digo, eu sempre critico muitas coisas de diversos ambientes, né? E quem me conhece nessa jornada que eu já tô há muitos anos falando sobre isso, vê o quanto eu tenho militado, né? Quanto eu tenho criticado as estruturas para que melhorem. Mas eu comemoro, né, essa mudança nessa alteração do clipe da Cassiane, parabenizo pelo reconhecimento do erro
do equívoco. Eu queria só frisar aqui que a crítica não é a cantora em si, mas ao clipe, que acabou sendo vinculado totalmente ao nome dela, não é porque ela que canta, a imagem é dela, então acaba sendo vinculado diretamente a ela. Mas a crítica inicial sempre foi em relação ao clipe, né? E aí essa é a postura, porque a gente que tá dentro desse tema, trabalhando todos os dias sobre isso, atendendo vítimas todos os dias, a gente vê como essas crenças limitantes acabam perpetuando isso. E aqui eu queria só finalizar esse vídeo falando o seguinte: eu me sinto à vontade de criticar aquilo que eu conheço. Então eu conheço a delegacia, o atendimento da delegacia, que comigo o primeiro atendimento foi péssimo, como vocês podem ver aí no meu depoimento, que tá aqui no canal do YouTube também. Eu critico a questão da magistratura ainda ser muito machista, de revitimizar a vítima por diversas vezes. O sistema tem evoluído. Critico como é feita a questão do descumprimento da medida protetiva. Critico a inexistência, por exemplo, de uma câmara específica, né, para atendimento para vítimas de violência doméstica, porque a gente tem juizado de violência doméstica, mas a gente não tem uma segunda instância específica nesse tema, e aí quem julga são desembargadores criminais, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, e aí eles não têm uma educação e um entendimento da profundidade ainda da violência doméstica. Então, assim, erros acontecem durante todo o sistema e a minha crítica vai para todos eles. Só que eu não vou criticar, por exemplo, uma outra religião, porque eu não conheço, não convivo. Então, eu queria pontuar isso, de que eu vou criticar aquilo que eu conheço, aquilo que eu entendo, aquilo que eu estudo, e não vou criticar aquilo que eu não conheço. E o que eu conheço do ambiente evangélico, não só da minha vivência, mas inclusive de diversas vítimas que eu acabo atendendo, e eu atendo independente da religião, independente do credo, eu atendo porque eu acredito que a vida de cada uma delas merecem ser libertas dessa vivência e desse cativeiro que cada uma está, como eu já vivi antigamente. Então, só queria pontuar isso, agradecer aí o carinho de vocês e vamos seguindo em frente, porque a vitória é garantida, né? Eu fico muito feliz com o resultado positivo, sim. Talvez não fosse da melhor forma, juridicamente correto e etc e tal, mas eu acho que a mensagem foi dada. Então eu quero aqui parabenizar principalmente a cantora Cassiane. Eu acho que a MK ainda precisa reaprender um pouco mais sobre esse tema, mas enfim, cada um também tem o seu tempo de aprendizado sobre essa temática, mas eu acredito que foi um avanço sim para todos nós que lutamos em prol, né, das mulheres para que não perpetuem essas formas de violência. Muito obrigada a todos, um beijo no coração de cada um de vocês.